Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, nós vamos abordar o tema O Povo Mais Rico do Mundo. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e e-mails para o nosso endereço verdadevida@mackenzie.br. Você já imaginou uma enciclopédia bíblica em 5 volumes? Esse é mais um lançamento da editora Cultura Cristã. São mais de 5.000 páginas com informações sobre temas, personagens bíblicos, interpretação e centenas de ilustrações. Além de tabelas, mapas e esboços para uma rápida visualização e leitura. Um material indispensável para você, professor, pastor, palestrante e pesquisador. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã. Um material que não pode faltar na sua estante. Nós vamos então conversar com você sobre o tema O Povo Mais Poderoso do Mundo, à luz de Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios da sua primeira prisão em Roma. Ele já havia sido preso em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia, e agora está preso em Roma, quando ele escreve esta carta. Paulo já tinha sido apedrejado em Listra, já tinha sido açoitado em Filipos, já tinha enfrentado naufrágio, já tinha enfrentado perseguições de toda ordem, já trazia no corpo as marcas de Cristo, já estava velho quando é preso em Roma, a capital do império. E ele escreve esta carta não para expressar qualquer ressentimento ou qualquer mágoa, nem para fazer qualquer pedido de sua soltura ou súplicas por necessidades imediatas. Ele escreve para dizer que nós que cremos em Cristo somos um povo abençoado, um povo rico, o povo mais rico do mundo. E é interessante que numa época em que as pessoas estão tão embriagadas pela bênção e esquecendo-se do abençoador, numa geração materialista, onde até mesmo as igrejas correm atrás de coisas, substituindo a mensagem da graça pela mensagem da prosperidade material, o apóstolo Paulo vai nos informar que nós já somos abençoados, abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Nós já temos a expressão máxima da bênção de Deus em nossa vida. E eu gostaria, à luz do texto mencionado, destacar 4 grandes bênçãos de Deus que nos tornam o povo mais rico do mundo. A primeira bênção que o apóstolo Paulo menciona é a bênção da escolha de Deus. No versículo 4 ele diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. É muito importante entender isso. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. É importante também entender que Deus não nos escolheu porque Ele previu que nós íamos crer em Jesus. Na verdade, nós não somos escolhidos porque cremos, nós cremos porque fomos escolhidos. Atos 13:48 diz: todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram.
de tal maneira que a fé não é a causa da escolha, a fé é consequência desta escolha. Deus não nos escolheu porque viu em nós santidade, nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, de tal maneira que a santidade não é a causa da escolha, é consequência da escolha. Deus não nos escolheu porque viu em nós boas obras, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, de tal maneira que as boas obras não são a causa da escolha divina, mas o resultado da escolha divina. Também é importante entender que esta escolha de Deus é eterna, antes da fundação do mundo, e esta escolha é em Jesus, de tal forma que nós não somos escolhidos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, mas na pessoa de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Também é importante enfatizar que nós fomos escolhidos não para vivermos no pecado, não para vivermos uma vida acomodada, não para nós nos adaptarmos a uma vida mundana, mas fomos escolhidos em Cristo desde a eternidade para sermos santos e irrepreensíveis, de tal forma que a santidade e a vida irrepreensível são as evidências de que Deus nos escolheu. A segunda bênção que Paulo menciona aqui em Efésios é que não apenas nós fomos escolhidos por Deus, mas nós fomos adotados na família de Deus. É isso que diz o versículo de número 5. Deus nos predestinou para a adoção de filhos. É tão importante entender isso. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, nós éramos escravos, éramos ímpios, fracos, pecadores e inimigos de Deus. Deus não apenas nos justificou como juiz, em virtude do sacrifício substitutivo do seu Filho em nosso favor e em nosso lugar. A este réu que estava condenado, Deus agora justifica por causa dos méritos do seu Filho Jesus. Mas Deus vai além. Olha para este que agora foi justificado e diz: e agora eu vou adotar você como meu filho, como membro da minha família. E preste atenção nisso, porque a adoção é algo deliberado. Nenhum pai adota um filho sem planejamento, sem primeiro deliberar escolhê-lo e atraí-lo para a sua família, dando a ele o seu nome, dando a ele a sua herança. Nós fomos escolhidos por Deus e agora somos membros da família de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Que privilégio esse de chamarmos Deus de Pai, de sermos considerados filhos de Deus e, de fato, nós somos filhos de Deus. Preste atenção nesta bênção. Nós somos herdeiros de tudo quanto Deus tem. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todas as riquezas insondáveis de Deus pertencem aos filhos de Deus. Isto é maravilhoso entender que esta verdadeira prosperidade não é apenas de coisas materiais. Há pobres ricos e ricos pobres. Há muitas pessoas que têm riqueza, que têm ouro, que têm prata, que têm conforto, que têm luxo, mas vivem uma vida miserável, pobre, como a igreja de Laodiceia, que se considerava rica e abastada, e Jesus olha para ela e diz: Laodiceia, você está pobre, miserável, nua. As riquezas verdadeiras são riquezas espirituais. Nós temos essas riquezas em Cristo Jesus, pois somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, uma vez que somos filhos de Deus, adotados na família de Deus. Mas há uma terceira bênção descrita aqui nesse texto, no versículo 7, quando diz que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. A redenção é a terceira bênção que nos torna o povo mais rico do mundo. E o que é redenção? Redenção foi uma missão resgate de Deus. Nós estávamos perdidos, havíamos nos desviado do caminho.
Nós tínhamos passado por um processo de afastamento de Deus e de escravidão ao pecado. Estávamos agora na casa do valente, estávamos no império das trevas, na potestade de Satanás, dominados, escravizados, perdidos, longe de Deus que é a vida, inimigos de Deus, pois Deus foi ao nosso encontro, pois Deus nos resgatou com mão forte e poderosa. Como tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, Deus também quebrou as nossas algemas, rompeu o nosso cativeiro e nos arrancou de lá com mão forte e poderosa. Não mediante um resgate de ouro ou prata, mas o resgate feito pelo sangue de Jesus. O nosso resgatador morreu por nós, verteu seu sangue por nós e nos comprou para Deus. Que verdade consoladora, bendita e extraordinária. Nós já dissemos num outro programa e vamos aqui repetir esse fato. A imprensa mundial focou sua atenção no mês de outubro de 2010 no resgate dos 33 mineiros no deserto do Atacama, no norte do Chile. Curiosamente, 33 mineiros, 33 foi a data, foi a idade de Jesus quando ele morreu na cruz. Curiosamente, aqueles homens estavam soterrados a 700 metros abaixo do nível da terra e num abismo de morte. Nós também estávamos perdidos, nós também estávamos condenados a um abismo. Curiosamente, foi feita uma sonda, a Fênix, que desceu a este abismo para resgatar aqueles mineiros. Deus montou uma operação resgate, para também nos resgatar das entranhas da morte. Também, curiosamente, naquela sonda, apenas uma pessoa podia ser resgatada por vez. É assim a porta do céu, ela é estreita, ninguém entra lá por atacado. Essa missão resgate, Deus resgata uma pessoa de cada vez. A porta é estreita e cada pessoa precisa ter a sua experiência de resgate. Claro que quando aqueles mineiros entraram naquela sonda de resgate, era necessário ter confiança. Também você é resgatado quando põe a sua confiança em Deus. E cada um daqueles mineiros que foi resgatado, ao chegar à plena luz e ao chegar à plenitude da vida, reencontravam com a sua família e havia grande alegria, pois a Bíblia diz que há festa no céu por cada pecador que se arrepende e se volta para Deus, é resgatado por Deus e é devolvido à liberdade, à vida, à salvação. Deus nos resgatou e o preço desse resgate foi o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Mas há uma quarta verdade nesse texto que nos prova que somos o povo mais rico do mundo. O apóstolo Paulo diz no capítulo 1 de Efésios, versículos 13 a 14, que depois que nós cremos em Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E Deus nos deu o Espírito Santo como penhor da nossa redenção. O Espírito Santo passou a habitar em nós. E ele é este selo que prova que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Este selo do Espírito prova que a obra realizada em nós é uma obra genuína, pura, que não está misturada, que não foi adulterada. Terceiro, este selo do Espírito Santo é uma prova de inviolabilidade. Ninguém pode nos arrancar mais dos braços de Cristo. Jesus Cristo disse: eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. É muito consolador você saber que salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre.
E preste atenção nisso. Não estamos advogando aqui que depois que você é salvo, então, você pode viver uma vida acomodada, já que a sua salvação está garantida. Não é isso. Aquelas pessoas que são salvas para a santidade, para uma vida irrepreensível, para uma vida de comunhão com Deus. Deus nos salva do pecado e não no pecado. É muito importante entender que se nós recebemos o selo de Deus, nós somos propriedade de Deus e ninguém pode violar este selo de Deus. Você agora é filho de Deus, você agora é herdeiro de Deus, você agora é ovelha de Cristo, você agora é a habitação do Espírito Santo de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é a herança de Deus, você é a delícia de Deus em quem Deus tem todo o seu prazer. É muito importante entender que você está seguro nas mãos do Deus vivo, você nasceu de novo, você foi escolhido por Deus, amado de Deus, remido por Deus, adotado por Deus, guardado por Deus, e a Bíblia diz o seguinte, que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito Santo já foi dado a você como penhor, como anel de noivado, mostrando que Deus iniciou essa obra em você e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo em você é a garantia de que Deus não vai deixar esta obra interrompida no meio do caminho, de que Ele vai completar aquilo que começou a fazer. Se você foi escolhido por Deus, remido por Deus, adotado na família de Deus, você terá esta obra completada até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,30, diz assim, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Louvado seja Deus por esta certeza, por esta garantia, por esta segurança que nós temos em Cristo Jesus. Somos o povo mais rico do mundo, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos adotou, porque Deus nos remiu e porque o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Você tem se alegrado em Deus por esta tão grande salvação? Você já se apropriou desta riqueza espiritual que você tem em Cristo Jesus? Você tem tido gratidão no seu coração a Deus por tão grande obra redentora na sua vida? Eu quero orar por você, quero dar graças a Deus pela sua vida. E agora mesmo, se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus, você pode fazê-lo nesse momento, rendendo-se aos pés do Salvador, entregando completamente a sua vida ao Filho de Deus. Ore comigo neste momento. Coloque a sua vida no altar de Deus. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor tão grande, que desde a eternidade tem focado o teu coração em nós. Muito obrigado porque tu nos adotaste em tua família. Muito obrigado porque Jesus Cristo nos remiu e nos resgatou da morte para a vida, da perdição para a salvação, da escravidão para a liberdade. Muito obrigado porque o Espírito Santo nos foi dado e Ele nos selou para o dia da redenção, e Ele é o penhor desta redenção que vai se consumar naquele dia glorioso da volta de Jesus. Deus, alegra a nossa alma pela consciência e pelo conhecimento que temos deste propósito e deste plano maravilhoso de salvação. Dá-nos a bênção de vivermos na plenitude desta salvação, agradecendo-te, louvando-te, nos alegrando em ti por tão gloriosa obra redentora, por tão grande salvação. Aplica, Senhor, esta palavra ao coração daqueles que nos assistem neste momento e faz isto, ó Deus, para a glória do teu nome e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém.